Bom, gente, então, a partir de agora, a gente encerra, com a aula passada, né? Nós encerramos a parte de recursos, né? Toda a parte de recursos trabalhistas. Ó, aqui nesse esqueminha aqui, para substituir o quadro, nós podemos ver tudo que já foi feito nesse semestre, ó. Toda a linha do processo do trabalho e as peças prático-processuais que vocês aprenderam e redigiram. A petição inicial, depois a contestação aqui, aí depois sentença, depois o recurso ordinário, depois o recurso de revista, o agravo de instrumento. Então, todas as peças que nós vimos até agora. Então, por fim, supondo nessa linha processual que vocês interpuseram um recurso de revista e esse foi julgado, e não houve mais recurso, tivemos o trânsito em julgado deste processo de conhecimento, trânsito em julgado da decisão. Então, com o trânsito em julgado, encerra-se a fase de conhecimento do processo do trabalho e inicia-se uma nova fase. Primeiramente, inicia-se a fase de liquidação. Na fase de liquidação, o juiz vai determinar que uma das partes apresente cálculos para liquidação. Então, uma das partes vai ser a responsável ou vai ser nomeado um perito para que apresente esses cálculos, dependendo da complexidade. Elaborados os cálculos, o cálculo será apresentado no processo, tendo vistas para que as partes possam se manifestar sobre a concordância ou discordância desses cálculos. Havendo a concordância com relação aos cálculos, o juiz vai proferir uma sentença homologatória, fixando o valor, homologando, né, o valor da liquidação, o valor da execução. Caso uma das partes não concorde com o valor dos cálculos de liquidação, ela vai peticionar no processo, informando essa discordância, informando que não concorda, apresentando suas razões, e o juiz ele vai proferir uma sentença de liquidação. Nessa sentença de liquidação, o juiz vai fixar qual será o valor da liquidação. No entanto, essa sentença ela tem caráter de decisão interlocutória. Então, essa decisão interlocutória ela não é recorrível. Por isso que quando o juiz fixa o valor da liquidação, essa decisão ela é irrecorrível de imediato, em que pese o nome seja sentença de liquidação. Em que pese o nome seja sentença, é uma decisão de caráter interlocutório, por isso não temos como recorrer naquele momento. É sempre interessante que as partes, para evitar a preclusão consumativa com relação à matéria que foi decidida, ou seja, o valor dos cálculos que foi fixado, peticionem nos autos, mesmo que o juiz não dê a oportunidade de se manifestar sobre essa decisão, indicando a sua discordância com relação aos cálculos que foram elaborados, tá? Então, ainda que não seja um recurso, pelo menos uma petição para fins de não precluir o momento. Tem entendimentos de que não preclui, tem entendimentos de que preclui, então é sempre bom a gente peticionar quando o juiz der a oportunidade, se ele não der também, se der tempo, né? Se nós formos intimados, tá? Então, importante saber que a sentença de liquidação é uma decisão interlocutória e que, portanto, caso eu tenha discordado desses cálculos, não é nesse momento que eu vou recorrer, tá? Então, o processo transitou em julgado, foi fixado o valor da condenação, o valor da liquidação, da execução. E agora, o que acontece com esse processo? Eu gosto de ensinar assim, lá nas nossas aulas, não sei se vocês vão lembrar disso, que o processo, ele fica estabilizado. Então, trânsito em julgado, o processo ele fica estabilizado, nada acontece, nada vai acontecer até que a parte interessada promova a execução de sentença. Promova a execução no processo do trabalho. Então, transitou em julgado, nada acontece. A parte é que tem que apresentar uma petição de execução, explicando para o juiz assim, ó, olha, excelência, a sentença tal, condenou a reclamada ao pagamento disso, daquilo, tananã, transitou em julgado, né? Essa decisão. Nesse sentido, requer a intimação da reclamada, do executado agora, para que
promova o pagamento, enfim, a gente vai a gente vai trazer a exigibilidade desse valor da condenação, sob pena de penhora, bacenjude, infojude, renajude, enfim. E essa é a execução de sentença trabalhista, tá? Então, nós vamos promover a execução pedindo o pagamento, ou, caso não pague, sob pena de penhora. Protocolada essa execução, o executado será citado. Então, vejam que lá na execução, o que nós pedimos? Pedimos ou que pague, ou que sejam penhorados os bens do executado, tantos quanto bastem, para que satisfaça o valor da dívida. Então, o executado, ele será intimado, citado, para que ou pague, para que em 48 horas pague voluntariamente, ou indique bens à penhora, ou caso não faça isso, caso não pague, nem indique bens e nem garanta a execução, que ele, então, que sejam penhorados os seus bens, tá? Então, ele tem 48 horas da citação para pagar ou indicar bens. E, caso isso não aconteça, aí sim o juiz, ele autoriza a penhora online, a penhora, bacenjude, infojude, renajude, aquilo que os bens que o exequente indicar que estão de propriedade e posse do executado. Então, o que acontece? Ele tem 48 horas para pagar. Se ele pagou a dívida, ótimo, pagou o valor da condenação. Se ele indicou um bem para penhora, vejam bem, eu não tenho dinheiro para pagar, só que olha só o que acontece, eu não concordo com aquele valor da condenação. Posso recorrer? Ainda não, porque na sentença de liquidação, que foi aqui, ó, antes do que foi aqui depois do trânsito em julgado, não pude recorrer. Então, por enquanto, eu não pude recorrer de nada. Como é que eu vou poder, então, me defender desses cálculos? Como é que eu vou poder demonstrar minha resignação sobre o valor dos cálculos, essa controvérsia? Somente se garantir o valor da execução. Então, ao ser citado nessa fase de execução, vamos pensar que essa execução aqui é como se fosse a inicial da execução, tá? E para apresentar a defesa da execução, que são os embargos, a reclamada precisa garantir a execução. Então, quando ela for citada para que pague dentro de 48 horas ou garanta a execução, é isso que a lei quer dizer, ó. Ou você paga, porque está de acordo com o valor e está tudo certo, ou você, se quiser se defender nessa execução, você precisa garantir o valor da execução, garantir o valor, e aí sim poderá, então, ser feita a sua defesa. Essa é a lógica, tá? Então, ele vai ser citado, esse executado, ele vai ser citado e ele terá 48 horas para decidir se paga ou se garante o valor da execução para recorrer. Como que se garante o valor da execução, né? Vai indicar ali um bem para penhora, tá? Indicado um bem para penhora ou garantido com o valor mesmo em dinheiro, o executado poderá, dentro do prazo de 5 dias, então garantidos ali, naquelas 48 horas, ele garante a execução. Depois de garantida a execução, ele tem o prazo de 5 dias úteis para, então, apresentar a sua defesa, que nós chamamos de embargos à execução. Então, embargos à execução, nós usamos mais nas situações em que o executado, ele quer se defender nessa fase de execução. Para se defender, ele precisa garantir o valor da execução, tá? Essa é uma das situações. Aí, só para finalizar aqui o raciocínio. Então, temos a inicial da execução, que é essa petição de execução. O executado será citado ou para pagar ou para garantir a execução, se quiser se defender. Então, ele garantiu a execução aqui, apresentou embargos. Esses embargos aqui, ele está contestando o cálculo, por exemplo. Aí o juiz vai, então, analisar a inicial do exequente, que é a execução, vai analisar a defesa do executado, que são os embargos à execução, e vai proferir uma sentença,
Então, vejam que a lógica é a mesma do processo de conhecimento. O exequente promove a execução, o executado se defende e o juiz vai proferir uma sentença. Essa sentença em execução, essa sentença na fase de execução, aí sim é uma sentença de caráter de decisão terminativa, que vai analisar ali o mérito da execução. Nessa sentença, o juiz vai decidir, ele vai analisar os argumentos de ambas as partes e então vai proferir uma sentença de mérito. Dessa sentença de mérito, caberá recurso ao TRT, chamado, né, que nós já vimos também, de agravo de petição, que é a peça da semana que vem. Tá? Então, temos essa primeira linha processual da execução. Uma outra situação acontece quando eu concordei com os cálculos, iniciou a fase de execução, foi promovida a execução, a reclamada foi citada para pagar. A reclamada não tem interesse em discutir cálculos, tá? Então ela pensa o quê? Olha, eu devo, não nego, pago quando puder, né? Então ela não paga e também não indica bens à penhora e permanece o que nós chamamos, né, permaneceu inerte. Não fez nada, não pagou e também não indicou bens para a penhora. Nesse caso, o juiz vai determinar a penhora tal como foi requerido pelo exequente. Como vai funcionar agora? Precluiu o direito de discutir cálculos, né? Precluiu, porque ela não garantiu execução para discutir lá os cálculos. O que acontece? Foi feita a penhora do bem, o juiz autorizou a penhora, foi feita a penhora de conta bancária, a penhora de uma máquina, a penhora de um bem de família, foi feita uma determinada penhora e a parte ela não concorda com aquela penhora. Tendo sido feita a penhora, geralmente, né, esses bens penhorados, eles têm um valor de mercado superior ao valor da condenação. Então, o que acontece? Muitas vezes o valor da condenação, 70 mil, 50 mil, 100 mil, e o bem penhorado, um terreno avaliado em 300 mil, 400 mil. Então, geralmente, o bem que foi penhorado, ele já seria suficiente para a satisfação da dívida. O que isso significa? Significa que o juízo está garantido, porque o bem está penhorado. Então, ao ser penhorado o bem, a reclamada ela tem 5 dias para apresentar embargos à penhora. Então, feita a penhora do bem, a reclamada tem 5 dias para se manifestar e apresentar embargos àquela penhora. É a mesma coisa que nós vimos ali no exemplo anterior. Porém, nesse momento que nós tivemos uma execução, a citação, a reclamada se manteve inerte, foi penhorado bem. Penhorado bem, está garantida a execução. E aí, ou não, aí tem que garantir a execução, tem 5 dias para apresentar embargos à penhora. E aí o juiz vai proferir uma decisão. Essa decisão vai analisar o seguinte: essa penhora deve, subsiste ou não subsiste? A penhora deve permanecer ou não? Deve ser feito o levantamento ou não? E aí será analisado o mérito com relação a esta penhora, vai ser proferida uma sentença e dessa sentença caberá agravo de petição ao TRT. Tá? Então, nós temos essas duas situações na fase de execução, que são as mais comuns. Uma em que o executado, ele deseja discutir os cálculos, ou o exequente também, né? E aí ele vai apresentar aqui no execução. Uma em que ele decide, quer discutir os cálculos, então ele mesmo garante a execução, e outra em que ele tem o seu bem penhorado, e aí ele pode, então, apresentar embargos àquela penhora, no prazo de 5 dias, tá? Vamos ver agora como que isso funciona, como que isso está previsto na legislação. Eu trouxe aqui para vocês, ó, todo o passo a passo da execução, com os artigos. A execução trabalhista será promovida pelas partes ou pelo juiz em caso de ius postulante. Primeiro ponto, lembram que com o trânsito em julgado, o processo fica estabilizado, então nada acontece. Isso significa que não é o juiz que dá início à execução, e sim a parte interessada.
Porém, nós temos uma exceção quando se trata daqueles reclamantes que passaram pela fase de conhecimento em ius postulandi, ou seja, desacompanhados de advogado, né? Então, o artigo 878 da CLT dispõe que a execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Então, a parte vai promover a execução, tranquilo. Promovida a execução, será feita a citação do executado para pagamento voluntário no prazo de 48 horas, ou indicação de bens para penhora, ou garanta a execução, sob pena de penhora. Artigo 880. Ó. Requerida a execução, o juiz mandará expedir mandado de citação, tudo que nós vimos no passo a passo até agora, a fim de que cumpra a decisão no prazo, para que em 48 horas o faça ou garanta a execução, sob pena de penhora. Tudo que vimos. Terceiro passo, depois de citada, a reclamada terá 48 horas para efetuar o pagamento. Se a reclamada pagar, encerra a obrigação e o processo. Se a reclamada não pagar ou não indicar algum bem para penhora, dentro de 48 horas será promovida a penhora dos bens que estiverem em seu nome, tantos quanto bastem, para garantir o valor da condenação. Então, aqui, tendo sido realizada a penhora de um bem, o proprietário terá 5 dias para apresentar embargos à penhora, caso entenda que a penhora não é legal e possua algum motivo para impugnação. Exemplo, bem de família, bem necessário à subsistência da pessoa, penhora de bem de terceiro, né? Embargo de terceiro. Então, feita a penhora, tem 5 dias. Até é interessante dizer, porque na letra da lei, gente, o que o artigo fala? Deixa eu ver se eu trouxe esse artigo aqui para vocês. Tá no artigo 884, mas eu não trouxe aqui o artigo. Mas o que o artigo nos traz? Que, feita a penhora, realizada a penhora no bem, o executado, ele tem 5 dias. Então, registrada a penhora, feita a penhora, o executado, ele tem 5 dias para apresentar embargos à penhora. A letra da lei diz que, feita a penhora, ele tem 5 dias. Então, se discutiu por bastante tempo qual seria o prazo marco para começar a contar esses 5 dias. Se é do dia que foi feita a penhora ou se do dia que o executado foi citado sobre a penhora. Então, é interessante trazer para vocês que o entendimento mais atual de 2019 do TST é que inicia-se o prazo de 5 dias para embargos à penhora, da data da citação da penhora. Então, assim, seria ilógico que o executado ficasse tirando toda a vida consultando os seus bens para saber se existe alguma penhora, né? Então, por ser assim uma medida muito extrema, então o TST entendeu que não há lógica nisso e que esse prazo de 5 dias começa a contar na data em que o juiz intimar o executado e informar o executado de que foi feita a penhora de determinado bem. Aí sim inicia o prazo de 5 dias. Mas na prática, tá? É sempre bom estar atento a esses prazos. Porque, como eu disse, na lei diz que é da penhora, da data da penhora. Então, esse é um entendimento jurisprudencial que não é simulado. Então, pode haver aí interpretação dúbia, né, sobre a sua aplicação, tá? Professora, posso interromper? Bom dia. Nesse caso, só um minutinho, tá? Nesse caso, caberia até um recurso de revista, né, para discutir essa questão do prazo para embargos à penhora. Bom, superada então essa questão processual da execução no processo de trabalho, vamos ver como vai funcionar a nossa redação desses embargos à execução, que é a petição de hoje, ou dos embargos à penhora, dependendo da situação em que estivermos tratando, tá? O nome mais correto utilizado, né, pela CLT são os embargos à execução. Porém, quando há
esses embargos são por conta da penhora, na verdade, são embargos à penhora em si, tá? Então, vamos ver como vai funcionar. Primeiramente, com relação ao endereçamento. Quem vai presidir, quem vai acompanhar esse processo de execução, essa fase, né, na verdade, de execução do processo de trabalho, é o juiz que dirimiu todo o processo na fase de conhecimento. Então, é o juiz do processo, nós falamos. Se o processo tramitou na primeira vara do trabalho, a execução vai tramitar na primeira vara do trabalho. Então, pensem, protocolada a petição inicial, foi distribuída para a primeira vara. Teve sentença da primeira vara, as partes recorreram para o tribunal, depois recorreram para o TST, o processo transitou em julgado, né? Transitou em julgado a sentença, retorna para a vara de origem e fica ali estabilizado, né? Até que a parte promova a execução. Então, a parte vai promover a execução ali no juízo da primeira vara, onde tramitou o processo na fase de conhecimento. Por isso, os embargos à penhora, os embargos à execução, eles serão endereçados ao juízo da vara do trabalho, onde tramitou o processo, tá? Então, não é para o tribunal, é para o mesmo juiz da vara do trabalho. Qualificação do embargante e embargado, e agora aqui uma atenção. Vejam que os nomes vão mudar. Quando o reclamante promove a execução, ele é o exequente e a reclamada é o executado, a executada. Quando a reclamada ela vai apresentar embargos, ela é a embargante e o reclamante, o embargado. Então, temos que nos atentar para essa nomenclatura de embargante e embargado. Fulcro e nome da peça, embargos à execução, embargos à penhora. E temos aqui alguns requisitos. Requisitos que já vimos. Primeiro requisito, garantia integral do juízo. Então, para recorrer, seria, na verdade, se defender na execução, né? Vou até alterar aqui para não causar dúvidas. Para se defender na execução. O juízo deve estar sempre garantido por meio de depósito recursal ou bens para penhora, né? Nesse caso, informar que a garantia do juízo está na própria penhora, se for o caso, já que é suficiente para satisfazer o valor da condenação. Custas processuais na fase de execução. As custas são pagas ao final pelo vencido, né? Pelo executado. Então, indicar que as custas serão pagas ao final. Tempestividade. Os embargos estão sendo apresentados no prazo de 5 dias a contar da data da penhora. Então, como a lei, gente, ela trata a contar da data da penhora, para fins de provas, para fins de peças, nós vamos utilizar sempre essa forma, sempre esse marco de contagem inicial, tá? Então, começa a contar da data da penhora. Apesar de que na prática já comentei que inicia-se a partir da citação da penhora, tá? Mas para fins de provas, vamos utilizar a letra da lei. Depois, nós vamos iniciar aqui dos fatos. Vamos contar o que aconteceu, foi intimada para pagar, não pagou, foi penhorado seu bem, no entanto, bem, e aí vamos entrar no mérito. Apresentar a defesa do motivo pelo qual a penhora é ilegal. Requerimentos finais. Requerer a notificação do embargado para se manifestar em 5 dias e a procedência do pedido para nulidade e levantamento da penhora. Aqui eu estou dando o exemplo de embargos à penhora porque é o nosso caso de hoje, tá? Finalização da peça, nesses termos, pede deferimento. Então, é tudo direcionado ao próprio juízo da vara do trabalho, não vamos pedir remessa, nada disso, tá? Porém, nós precisamos comprovar esses pressupostos aqui, esses requisitos da execução, para comprovar que ela deve ser, que os embargos à execução ou os embargos à penhora devem ser aceitos, né? E não serem deferidos, tá? Sobre o nosso caso de hoje, vamos lá. Evelina Saturno declara que foi sócia da pessoa jurídica Criciúma Top News Limitada, que foi surpreendida com a visita de um oficial de justiça em sua residência, que citou para pagamento de uma dívida trabalhista de R$70 mil.
e na quinta vara do trabalho de Criciúma, no processo 1212/2019, e em seguida, 48 horas depois, retornou e penhorou o imóvel em que reside, avaliando pelo valor de mercado de R$150 mil. Declara que tem apenas esse imóvel, no qual reside com sua filha, já que viúva. Diante do que foi exposto, considerando ter sido contratado como advogado de Evelina Saturno, elabore a medida judicial adequada para a defesa dos interesses do entrevistado. Então, temos aqui a Evelina. O oficial de justiça foi até a casa dela e a citou para pagamento. Então, temos uma ação que transitou em julgado. A Evelina é a reclamada. A Evelina, vamos imaginar que aqui, ela era dona da Criciúma Top News, né? A Evelina foi citada para pagar. O oficial de justiça compareceu em sua residência e a citou para pagar ou para garantir bens. Ela não pagou. 48 horas depois, retornou e penhorou o imóvel que ela reside, avaliado em R$150 mil. Ela foi citada, não pagou, foi feita então a penhora no bem que ela reside. Esse bem que ela reside tem o valor de R$150 mil, que é superior ao valor da condenação. Ou seja, temos ali uma execução que está garantida e que permite que sejam opostos embargos à penhora. Então, a peça é embargos à penhora, tá? Como vamos fazer os nossos embargos à penhora? Endereçamento será dirigido à quinta vara do trabalho, porque foi onde tramitou. Quem estiver aí com lápis, né, e caneta já vai anotando, já vai fazendo o esqueleto da peça. Ou no próprio computador, né, não sei. Qualificação do embargante e do embargado. Aqui nós temos somente a Evelina Saturno, que é a embargante, né? Não temos embargado. Qualificação em nome da fulcro, em nome da peça. Embargos à penhora. Requisitos: garantia integral do juízo. O juízo encontra-se garantido uma vez que foi realizada a penhora do bem, cujo valor de mercado é superior ao valor da condenação. Custas processuais na fase de execução, que serão pagas ao final pelo executado. Tempestividade: os embargos, os presentes embargos estão sendo apresentados no prazo de 5 dias da data da penhora, conforme preceitua o artigo, aí podem deixar bem completinho, né? 884 da CLT. Fatos. Nos fatos, vocês vão discorrer o que aconteceu. A embargante é proprietária do imóvel, tal. Ou melhor, a embargante figurou no polo passivo, nos autos da reclamação trabalhista, e aí vocês podem narrar o que aconteceu, que a sentença transitou em julgado, condenando a embargante ao pagamento do valor de R$70 mil. A embargada promoveu a execução, cuja embargante foi citada e não pagou a dívida e nem apresentou bens para penhora, tendo então sido penhorado o seu bem. Narramos os fatos, tá? Mérito. Ocorre que a penhora não deve permanecer, conforme se verá a seguir, né? E aí iniciamos então no mérito. Mérito da impenhorabilidade do bem de família, da nulidade da penhora, tá? Então, da penhora ilegal. Vocês podem nomear da forma como acharem melhor e mais interessante. E no mérito, vocês vão apresentar o bem e indicar ali qual foi o bem penhorado, por que ele não pode ser penhorado. E eu quero que vocês tentem, dessa peça, discorrer um pouco mais, tá? Escrevam por que o bem é impenhorável, qual o sentido do bem de família ser impenhorável, discorram sobre o fato de ela ser viúva, tragam como se fosse realmente o embargos à penhora na prática, se vocês estivessem realmente defendendo um embargos à penhora. Por quê? Porque as nossas últimas duas peças, que foi o agravo de instrumento e o recurso de revista, são peças mais técnicas, certo? Essa peça já não é tão técnica, ela já permite com que o advogado ele desenvolva um pouco mais o raciocínio. Então, para que vocês também possam desenvolver essa parte de raciocínio jurídico na escrita, de pesquisa,
é interessante que discorram um pouco mais e evitem entregar uma peça de uma página só, por exemplo, tá? Então, tentem realmente se esforcem para dar uma incrementada nessa petição, tá? Para defender realmente essa viúva. Requerimentos finais. Requer a notificação do embargado para se manifestar em 5 dias e a procedência do pedido para nulidade e levantamento da penhora realizada. Finalização da peça, nesses termos, pede deferimento, local e data a advogado. Então, a peça de embargos à penhora e de execução, e de embargos à execução, a peça em si também não é complicada. Vocês vejam que as petições trabalhistas, com exceção da reclamação trabalhista, que ela é um pouco mais detalhada, porque nós temos que identificar o direito, identificar onde se encontra a tese. As peças, elas são mais simples. O que muitas vezes atrapalha o aluno e também o advogado é a falta de conhecimento processual sobre essa linha processual no processo de trabalho e a lógica processual, né? Então, vocês, agora é a hora de colocar a mão na massa e elaborar a peça, e qualquer dúvida, podem me chamar, tá? Alguém ficou com dúvida até aqui?